Daniel, capítulo 3 e o versículo 12. Aleluia, Jesus. Todos acharam a palavra do Senhor? Amém? Vamos ler. Daniel 3, versículo 12. Glória a Jesus, aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego e trouxeram estes homens perante o rei. Amém? Vamos orar para que o Senhor venha falar conosco. Aleluia, Deus. Deus tremendo, Deus de glória, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aqui está, Senhor, a tua palavra, a sua rica e santa palavra. E nesse momento de oração eu peço a ti, Senhor, que venha falar comigo e com a tua igreja. Venha usar, Senhor Jesus, minha fraca pessoa para falar conosco nesta noite, para transmitir a tua mensagem e nos alimentarmos da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém, Jesus, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor fala hoje, sobre a estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Como lemos aqui, a história do rei do Nabucodonosor. Ele tinha feito uma estátua de ouro, aleluia, Jesus, e dessa estátua de ouro ele tinha ordenado, aleluia, Jesus, a todo o povo e nação e a todas as gentes de todas as línguas, que quando eles ouvissem o som de buzina, pífaro, de harpa, do sabuca, do saltério, da gaita de fole e de toda a sorte de música, que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro que ele tinha levantado. Aleluia, Jesus. Era uma ordem, aleluia, ao qual o rei Nabucodonosor tinha feito e falado. Aleluia, Jesus. Só que, aleluia, glórias a Deus, nem todos, a palavra do Senhor fala que nem todos fizeram como o rei Nabucodonosor ordenara. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque quem serve realmente ao Deus Altíssimo não adora a qualquer Deus, Porque só existe um Deus, que é o nosso Deus que está no céu. Aleluia, Jesus. Não existe, outro Deus a não ser Ele. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, como diz aqui a palavra, Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostraram para a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Por quê? Porque eles só se prostram ao Deus de Israel, ao nosso Deus Altíssimo que estás no céu. Aleluia, Jesus. E nessa ordem ao qual o rei Nabucodonosor tinha dado, aleluia, Jesus, a palavra aqui nos afirma que quem não se prostrasse àquela estátua de ouro, aleluia, Jesus, seria lançado em uma fornalha de fogo ardente. Aleluia, Jesus. Eu creio que uma fornalha de fogo ardente deve ser um negócio que queima e queima muito, Aleluia, Jesus, porque é fogo para tudo que é lado. Glória a Deus, glória a Jesus. E o rei ficou sabendo que os 3 servos do Deus Altíssimo não teriam cumprido aquela ordem, ao qual ele ordenara. E fizeram pouco caso da estátua do rei Nabucodonosor. Aleluia, Jesus. Então, o rei ficou muito brabo. Aleluia, Jesus. Ficou muito brabo, E mandou que chamassem e que buscassem aqueles homens. Então, foram buscados, aleluia, Jesus. E quando chegaram, Nabucodonosor falou e disse para eles: é propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não serves aos meus deuses,
nem adorais a estátua de ouro que levantei? Aleluia, Jesus. Então ali, né, ele falou, agora pois estáis prontos. E falou, né, que quando ouvisse o som da buzina, da harpa, do saltério, gaita de foles, era para eles adorar aquela estátua. Como se diz, né, o rei estava dando mais uma chance para os três adorarem a estátua de ouro. Aleluia, Jesus. E se eles não adorassem, eles seriam lançados na mesma hora, dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Né? E o rei Nabucodonosor ainda falou assim, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Só que ele não conhece, né? E não conhecia o nosso Deus Altíssimo que está no céu. É um Deus que nos guarda, nos livra de todo mal. É o Deus que guardava e livrava também aqueles três jovens, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. Aleluia, Jesus. E eles responderam na mesma hora ao rei: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não servimos aos teus deuses, nem adoramos a estátua de ouro que levantaste. Ali Deus deu autoridade a eles, né? Vai, pode falar, meu filho, que eu sou contigo. Eu sou com vocês, aleluia, Jesus. Eu sou o Deus que te livra, eu sou o Deus que te guarda, aleluia, Jesus. E eu sou o Deus que vou te livrar da fúria desse rei, aleluia, Jesus. Glória a Deus. E nisso que o rei escutou, ele ficou mais enfurecido ainda, né? Aí que o Satanás foi ali e ficou jogando seta na mente dele, para ele ficar mais bravo ainda, aleluia, Jesus. E diz que na mesma hora ele ordenou que aquecessem o forno, aleluia, para jogar aos três jovens dentro da fornalha de fogo ardente, aleluia, Jesus. E a palavra aqui, ela nos afirma que eles foram atados com as suas capas, seus calções, chapéus, vestidos, e diz que foram lançados dentro da fornalha, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Glória a Jesus, aleluia. E os três homens caíram atados dentro do forno de fogo ardente. E diz a palavra de Deus, glória a Jesus, aleluia, que o rei ordenou que os homens mais fortes que estavam no exército fizessem isso, que estavam no exército dele fizessem isso, que atassem eles, né, para os lançarem na fornalha de fogo ardente. Glória a Deus, glória a Jesus. E diz que ali o fogo era tão quente, aleluia, Jesus, que só de você chegar na porta você já se queimava, de tão quente que era o fogo, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Jesus, aleluia, só que foram lançados, né, os servos do Senhor foram lançados lá na fornalha, aleluia, Jesus. Só que aqui a palavra de Deus nos fala que o rei se espantou ao ver, aleluia, Jesus, os jovens na fornalha, porque ali eu creio que devia ser, aleluia, Jesus, que dava para ver, né, glórias a Deus, e ele viu, não 3, mas 4 homens lá dentro, aleluia, Jesus, glórias a Deus. E o rei ainda perguntou, glórias a Deus, não lançamos 3 homens atados no fogo? Aleluia, e todos falaram, sim, Senhor, foi lançado 3. Mas eu, porém, vejo 4 homens, e esses 4 homens estão andando e passeando no fogo, e não há lesão neles, aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Ali Nabucodonosor, né, começou a conhecer o nosso Deus maravilhoso. Então, Nabucodonosor chegou à porta do fogo e ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde.
Então eles vieram e saíram. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E se ajuntaram a todos os satrapas, prefeitos, presidentes e capitões do rei, e contemplaram os homens, e viram que o fogo não tinha feito nada com eles, não tinha feito nem um queimado, nem um fio de cabelo queimado, nem uma roupa queimada, nem um nada queimado. Aleluia, Jesus, por quê? Porque é igual eles responderam ao rei, né? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Então, igreja, o que a palavra hoje fala para nós, aleluia. Quem nos guarda e nos livra é Deus Todo-Poderoso. Não devemos temer, aleluia. Quando vier, aleluia, alguma luta, quando vier, aleluia, alguma peleja, quando vier, aleluia, alguma coisa contra você, faça como esses 3 servos fizeram. Use a autoridade que o Senhor te deu, aleluia, Jesus, e diga: eis que o meu Deus, a quem eu sirvo, é que pode me livrar. Eis que o meu Deus, a quem eu sirvo, pode me salvar. Aleluia, Jesus. Nós temos que usar da autoridade que o Senhor nos deu, aleluia, Jesus, para repreender, aleluia, as astutas ciladas do diabo. Porque o que o diabo veio mesmo para fazer aqui nesse mundo? Somente para matar, roubar e destruir. Satanás não quer ver ninguém feliz, ninguém contente. Por que ele não quer ver? Porque ele não pode ser feliz, porque ele não pode ser contente, porque ele já perdeu o direito de salvação, aleluia, Jesus, quando ele se rebelou contra o Senhor lá no céu, aleluia, Jesus. Ali Satanás já perdeu, aleluia, Jesus, o direito de ser salvo e de morar no céu. Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, o que ele quer? Quanto mais gente ele buscar para o inferno, ele vai buscar, porque é só isso que ele quer. Ele quer encher o inferno de gente. Só que nós, aleluia, servos do Deus Altíssimo, temos que, aleluia, Jesus, apregoar a palavra do Senhor. Temos que falar do amor de Deus para todos. Aleluia, Jesus, para que quanto mais almas nós possamos ajudar o Senhor a serem salvas das mãos do diabo. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Quantas vidas Satanás tem destruído, glória a Deus. Quantas vidas Satanás, aleluia, tem usado para fazer as coisas ruins nesse mundo, para matar, para roubar. Quantas vidas Satanás tem destruído que são usuários de droga. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Isso aí é tudo o diabo que faz. Esses dias mesmo, aleluia, não sei se os irmãos e as irmãs chegaram a ver na internet, a criança de 14 anos, igreja, 14 anos, matou o pai, a mãe e o irmão com um tiro na cabeça, aleluia, Jesus. Eu fico olhando, eu vejo essas coisas, eu fico chocada. Como pode o diabo fazer tanta coisa assim? Glória a Deus, glória a Jesus. É tanta coisa que tem acontecido hoje em dia, aleluia. E tudo isso só porque o pai e a mãe não permitiu ele viajar para ir encontrar a namorada virtual. É a bendita do quê? Internet, rede social do demônio. WhatsApp do demônio, aleluia, Jesus. É só para isso que servem as redes sociais. Só para destruir vidas, aleluia, Jesus. Lendo a reportagem foi puxado as conversas dos dois. Estavam no caso até de matar a mãe da menina. Olha o que o Satanás faz, aleluia, Jesus. E tudo através do quê? Dessa bendita coisinha aqui, ó. Celular, rede social. Então, igreja, isso é uma coisa que o quê? Temos que saber, né? Pedir sabedoria a Deus para usar. Como se diz, né? Nem tudo convém aos servos do Senhor. Nós temos que, aleluia, temos que nos privar, aleluia, nos afastar
da aparência do mal. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então essas coisas ao qual Satanás tem feito, aleluia, agora eu fico assim me imaginando. A hora que essa criança caiu em si, se é que caiu, mas e se cair? O que não vai passar na cabeça dessa criança? Eu matei meu pai, minha mãe e meu irmão. Aleluia, Jesus. Qual o remorso que não vai ficar nessa criança? Aleluia, Jesus. A única coisa que eu peço a Deus para essas coisas é que o Senhor venha ter misericórdia. Venha ter misericórdia dessas vidas que Satanás tem feito e destruído suas vidas. Aleluia, Jesus. E que Deus venha dar sabedoria a elas. Glórias a Deus, para que venham se apartar da aparência do mal, para que venham se apartar dessas redes sociais malditas do demônio, que o demônio criou só para acabar com a vida das pessoas. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Aleluia, Deus. Ainda hoje, eu saindo com a minha filha para ir pagar uma conta, passamos em frente a uma loja que tem aqui em cima, como se diz, uma conveniência. Aí a minha filha ainda olhou e falou, nossa, olha, conveniência tá bombando. Aí eu só olhei para ela e falei, e você já viu alguma coisa que o capeta fez não bombar? Tudo que o diabo faz, vai para frente. Tudo. Olha o WhatsApp quando ele criou. O Signal que a gente usa hoje em dia, o qual o Senhor nos permitiu, foi criado primeiro que o WhatsApp. E ninguém ouve falar, ninguém conhece. Aleluia, Jesus. E o WhatsApp não, nossa. Hoje, se você não usa um WhatsApp, a pessoa, nossa, como é que você vive sem o WhatsApp? Como é que você faz as coisas sem o WhatsApp? Fazendo, né? O WhatsApp não é tudo em nossa vida. Não precisamos disso, porque nós temos o quê? Um Deus todo-poderoso ao qual a gente serve, ao qual nos guarda e nos livra de todo mal. Aleluia, Jesus. Então é isso que nós temos que dar valor ao nosso Deus. Abandonar essas coisas do mundo. Aleluia, Jesus. Porque essas coisas não nos convêm. Nós temos que buscar, aleluia, tesouros para a nossa vida lá no céu. Aleluia, Jesus. Porque aleluia, o que vai ficar aqui na terra, vai ficar aqui na terra. A traça e a ferrugem vai comer. Mas lá no céu não. Lá no céu nem traça nem ferrugem come. Então nós temos que nos esforçar e sermos servos fiéis a Deus para que o Senhor venha, aleluia, naquele dia que Ele vier, né, buscar o seu povo, seus escolhidos, nós subamos com o nosso Senhor, para participarmos, né, da ceia lá com o Senhor, com todos os irmãos e irmãs, que vão também subir e morar com o Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. A caminhada é difícil? Não é fácil, mas também não é difícil. A porta para o céu é estreita, o caminho é estreito. Então nós temos que nos esforçar, aleluia, e deixar de fazer aquilo que nos convém. Nós temos que fazer o que convém a Deus, ao que Deus quer, ao que Deus nos ordena, aleluia, Jesus. Porque se não fosse o Senhor dar o ar ao qual a gente está respirando, o que seria de nós? Se não fosse Deus dar o sopro de vida, onde a gente estaria? Então é tudo dele, tudo é do Senhor. E nós temos que, aleluia, agradecer e dar valor a esse sopro de vida ao qual o Senhor nos concedeu. Porque uma hora o Senhor vai tomar esse sopro de vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. E nós temos que, a hora que o Senhor tomar esse sopro de vida, nós temos que estar o quê? Preparados, né? Porque ali, né, a gente já vai ficar perante o nosso Deus. Aleluia, Jesus. E daí o que será que o Senhor vai falar para nós? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço, ou entra para o gozo do teu Senhor? Então nós temos que perseverar, igreja, perseverar para nós entrarmos no gozo do nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Porque aqui nessa terra está difícil, é choro, é tristeza, é luta, é dor, mas lá no céu não vai ter nada disso. Lá vai ser só alegria, 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 alegria.
e cantos ao nosso Deus. Aleluia, Jesus. Então, igreja do Senhor, o que o Senhor fala para nós hoje é isso. Aleluia, Jesus. Vamos ficar firme com Deus e na hora da luta e da aflição, vamos pôr a nossa autoridade que o Senhor nos concedeu. Aleluia, Jesus. Que o diabo não pode nos tocar sem a permissão do Senhor. Amém, igreja? Amém. São essas palavras que o Senhor tocou no meu coração. Aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo de Deus fale mais em cada coração. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus.